Meus amigos e minhas amigas, olha o babado que eu tenho para você. Coisa que nunca ninguém te contou, eu vou te contar hoje. Você já ouviu falar na ditadura militar no Brasil, 64 até 85? Você já ouviu falar num partido chamado PT? Para que lado você torce? A ditadura militar ou para o Partido dos Trabalhadores? Já fez a tua escolha? Então deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. Você sabe que o PT é uma criação do governo militar do Brasil? Sabia não? Ah, não sabe. Garanto que você não sabe. Vem comigo que eu vou te contar logo depois da vinheta. Permita fazer um esclarecimento muito breve. Muito bem. Professor Nelson, professor de História, canal Fazendo História com o professor Nelson Pompermayer. E eu tenho esse novo vídeo aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre política. O nosso país, o Brasil, ele foi governado por um governo militar, onde tinha algumas eleições, né, para governador, para senador, para deputado, para prefeitos, vereadores, né? Dependendo da época ali e do lugar aonde a cidade se localizava. Mas para presidente não tinha eleições. O presidente ele era substituído periodicamente, um general por outro general. Aí tivemos vários generais que foram presidentes no governo militar e o último deles foi o general João Batista Figueiredo. E no governo do general João Batista Figueiredo é que houve a abertura para a redemocratização do Brasil. Muito bem. Então aí tinha dois partidos, um de apoio ao governo, chamado Arena, Aliança Renovadora Nacional, e um de oposição ao governo, chamado MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Os demais partidos estavam todos na clandestinidade. Então haviam ali os líderes de políticos antigos, sido exilados e estavam com seus direitos políticos cassados. Mas agora, na redemocratização, esses líderes voltam, a maioria deles ainda viviam, voltaram. E aí tinha um sujeito lá no Rio Grande do Sul, chamado Leonel de Moura Brizola, que tinha sido governador do estado do Rio Grande do Sul, homem muito querido por uma parcela grande dos gaúchos, e no Brasil todo, tanto é que ele foi eleito governador do Rio de Janeiro. E aí ele vinha com todo o gás para assumir partido que pertencia antes de ser exilado, que era o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E aí os generais ali, com o governo, o pessoal do apoio, né, da Arena, disseram vai ficar meio complicado para nós manter o governo aqui, ou as chances de eleger os nossos, com esse camarada aí, com todo esse prestígio aí que está voltando. Então o que vamos fazer? Primeira coisa, vamos dar o título do partido, né? Presidência do partido para a senhora Ivete Vargas, uma neta do Getúlio Vargas. O partido já é lá do tempo de Getúlio Vargas. Para tirar o Brizola da jogada. O Brizola ficou chateado com essa decisão aí dos comandantes da época e criou um partido chamado PDT. E ali ele reuniu seus correligionários e começou a trabalhar. E como ele ainda assim ia se destacar e era um perigo nas eleições, eles precisavam de alguém da esquerda para atrapalhá-lo de ir para um eventual segundo turno. E quem é que eles acharam com potencial para isso? Um cidadão por nome Luiz Inácio Lula da Silva, sindicalista, que gozava de um grande prestígio ali no ABC paulista. E junto com ele tinha ali um tripé de apoio: sindicato, intelectuais, incluindo bancários e Faria Lima toda aí, e os artistas famosos. E nesse tripé aí fundaram então o PT,
para atrapalhar o Brizola. E vou dizer uma coisa para vocês, o Brizola só não foi presidente do Brasil porque foi atrapalhado pelo Lula. Acompanhe aí as eleições que tiveram depois disso. O Exército deu proteção a inúmeras assembleias de trabalhadores para constituir o seu sindicato. Tanto que o Lula, quando chegou aí no ABC, já encontrou o sindicato funcionando. Ele não agregou nada, a não ser a presença dele, da sua personalidade, do seu dinamismo, mas lá estava o sindicato. Quer dizer, essas críticas que ele faz à memória, pisoteando a memória do presidente Vargas, isso me distancia léguas desse cidadão e me faz desconfiar muito dele. Me faz desconfiar muito dele. E do PT como partido de natureza social, como movimento de natureza social. Então, isso, meus queridos ouvintes, ninguém contou para você, né? O PT foi criado pelo governo militar por causa do perigo que o Brizola representava para a continuação da Aliança Renovadora Nacional, que depois se tornou PDS. E deu certo até um ponto. Primeiras eleições aí, a primeira, nós tivemos ali ainda não direta, né? Mas o Congresso votou e elegeu um cidadão por nome Tancredo Neves, um homem de muito prestígio. E daí esse morreu, não conseguiu assumir, aí o Sarney, que era vice, que também tinha saído da Arena e entrado no PMDB, né? Saiu e assumiu ali, e depois então a história se seguiu. Então, meu amado, quando você pensar em ditadura militar, que você tem tanta raiva se você é petista, lembre que foi ela que criou o PT. Quando você pensar em PT, se você tem raiva do PT e gosta da ditadura militar, lembre-se que foi ela que criou o PT também. Certo? Ah, isso não pode ser. Pesquise, estude, estudar é bom. Né? Estudar é bom. Muitas vezes nós somos manipulados pelos políticos profissionais e não sabemos aonde estamos colocando o nosso pé. Que tamanho de buraco é esse, de canoa furada é essa? Próximos vídeos, mais histórias, ou política ou não. Afinal, fazendo história está sempre à disposição de encontrar uma nova pérola para passar adiante. Certo? Valeu, tchau, tchau, até mais.